Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, hoje é domingo, né? Dia 22, 29º domingo do tempo comum. Vamos então escutar este Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas: é lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã, nós não podemos misturar política e igreja. Porém, a igreja não é a política, mas a igreja ela ilumina os políticos para que sejam bons políticos, para que tenhamos políticas públicas visando o bem comum, e não o bem particular ou de alguns grupos privilegiados. E isso também em toda a nossa vida, Aonde tem mais de um ser humano existe política, a política da boa vizinhança, a política de sabermos tratar bem o outro, de acolher o outro, de sermos verdadeiros irmãos e irmãs, não politicagem. Política significa um jeito carinhoso, amoroso, um jeito correto de agir com o outro, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Então o Senhor, ele hoje interpelado por alguns judeus, ele vai nos dizer, a estes que começaram a elogiar Jesus, dizendo se era lícito pagar imposto a César ou não. Se Jesus dissesse que não, eles iriam então denunciar Jesus e prendê-lo porque ele estava indo contra o Império Romano. E se Jesus falasse que sim, eles iriam então dizer que Jesus estava a favor do Império Romano contra os judeus. Então Jesus diz, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos os nossos compromissos sociais, porém, tudo isso deve ser feito com discernimento e sabedoria. Nós não podemos querer servir a Deus e ao dinheiro. Em primeiro lugar, colocamos a Deus. E o Senhor, que é Pai, que nos conhece e Ele sabe, um Deus que provê e que nunca irá nos abandonar, não deixará que nada falte na nossa casa e na nossa vida para a nossa conversão e santificação. Porém, nós temos que discernir muito bem, não podemos, muitas vezes, por causa que somos enganados e iludidos pelas riquezas deste mundo, colocar os bens materiais acima de Deus. Jesus ele vai nos dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Então, que nós saibamos viver aqui como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.